No início do século XIX, os cientistas não pensavam no aspecto da energia. Pensavam no aspecto dos poderes individuais, ou forças. Eram coisas totalmente desconectadas, sem relação. A força do vento, a força de uma porta se fechando, um trovão. A ideia de que pode haver algum tipo de energia unificadora por trás de todas essas forças ainda teria de ser revelada. A determinação de um homem para compreender os mistérios escondidos da natureza começaria a mudar tudo isso. O jovem Michael Faraday odiava o seu trabalho. Ele era filho de um ferreiro inculto, que teve a sorte de se tornar aprendiz de encadernador. Mas Faraday queria uma coisa, queria conhecimento. Ele lia todos os livros que lhe caíam nas mãos. Ele desenvolveu paixão pela ciência. Todo o seu tempo livre e seu minguado salário eram empregados em sua formação. Ele estava no limiar de uma incrível viagem ao mundo invisível da energia. Faraday tinha impressionado um dos fregueses do seu chefe e foi recompensado com um ingresso que mudaria sua vida. Com licença, por favor. Eu não sabia o que fazer. Posso passar, por favor? Posso passar? Tem gente que procura se aperfeiçoar se as pessoas deixarem. É claro, é claro. Passe, passe. Daqui para uma vida melhor. No início do século XIX, a ciência era assunto de cavalheiros, coisa que Faraday não era. Ele teve uma educação rudimentar. Ele lia muito, frequentava palestras públicas. Mas em 1812 ele ganhou ingressos para ouvir Sir Humphry Davy, o químico mais famoso da época. Os cientistas do século XIX eram os astros pop da época. Suas palestras eram muito populares. Ingressos eram difíceis de se conseguir. E Davy divertia-se com sua posição. Estão esperando. Eu sei. Ele também era o maior adepto da última moda. Óxido nitroso ou gás hilariante. Ele dizia que tinha todos os benefícios do álcool sem a ressaca. Eletricidade, senhoras e senhores. Uma força misteriosa que pode desvendar a confusa mistura de substâncias interligadas que nos cercam e produzem elementos puros. Puros? Como fazemos isso? Davy era um cientista de primeira ordem. Contudo, muitos chegaram a dizer que sua maior descoberta foi Michael Faraday. Até que eu isolei o potássio do hidróxido de potássio derretido, como mostrei da última vez, do sal comum, aquele mesmo metal. Faraday pode não ter nascido um cavalheiro, mas ele não ia permitir que a barreira de classes o impedisse de seguir carreira na ciência. Ele trabalhava noites a fio para transformar suas anotações de palestras em um livro para seu novo herói. Deus, ajude-me a pensar somente nos outros. A ser útil para a humanidade. Ajude-me a ser parte do grande círculo que é seu trabalho e amor. Deus, eu sou seu servo. Trabalho excelente, Faraday. Então, o que pretende fazer da sua vida? Meu desejo, senhor, é fugir do comércio, que eu considero depravado e egoísta, para me tornar servo da ciência, que eu acho que faz seus seguidores amistosos e liberais. É mesmo? Bom, vou deixar que a experiência de alguns anos lhe mostre a verdade. Eu não tenho nada no momento. Eu lhe mando um bilhete se surgir alguma coisa. Apesar desse contratempo humilhante, Faraday estava determinado a se libertar de sua labuta diária.
Sua paciência foi recompensada. Newman! Apresento-lhe o Sr. Michael Faraday. Ele vai ser meu ajudante enquanto me recupero. Ele me garante que é cristão. Talvez com Deus e Faraday no comando dos produtos químicos, você e eu possamos trabalhar em segurança. Obrigado, professor David. Bem-vindo, Faraday. Obrigado. E obrigado, Sr. Humphrey. Atenção em seu trabalho. Faça o que lhe disserem e ficará tudo bem, Faraday. Faraday tornou-se assistente de laboratório, absorvendo ansiosamente cada migalha de conhecimento que Davy se dignava a lhe transmitir. Mas com o tempo, o discípulo superaria o mestre. O grande entusiasmo do dia era a eletricidade. Outra carga, Newman. A bateria acabava de ser inventada e se faziam todos os tipos de experiências. Mas ninguém compreendia realmente o que era essa força estranha da eletricidade. A elite acadêmica da época pensava que a eletricidade era como um fluido que forçava a sua passagem por um tubo. Mas em 1821, um pesquisador dinamarquês mostrou que quando você passa uma corrente elétrica através de um fio e coloca um ímã perto dela, ela desvia a agulha em ângulos retos. Essa foi a primeira vez que pesquisadores viram a eletricidade afetar um ímã. O primeiro vislumbre de duas forças que anteriormente eram vistas como totalmente separadas, agora se uniram de uma forma inexplicável. Faraday, venha ver isso. Você é o raio de luz por aqui. Quem sabe consegue resolver. Orsted relatou uma descoberta incrível. Estamos reproduzindo. Vamos experimentar o ímã do outro lado. Nossa, isso é incrível! Mas se a força elétrica está fluindo pelo fio, por que a agulha não se move na mesma direção paralela ao fio? Pois é. Vamos tentar mover todo o aparato. De novo, Newman. Então, a força elétrica vai nesse sentido e o ímã aponta nesse. Como um pode afetar o outro? Talvez a eletricidade esteja expelindo alguma força invisível enquanto se movimenta. O quê? Talvez algum tipo de força elétrica esteja emanando a partir do fio. Faraday, meu amigo, deixe-me dizer que na Universidade de Cambridge, a eletricidade flui através de um fio, não pelos lados dele. Pode ser o que viram em Cambridge, mas não explica o que está acontecendo. Ora, vamos em frente. Vamos colocar o ímã debaixo do fio. Porque o ímã se movia em ângulos retos, porque a eletricidade afetava o ímã, deixou Davy e muitos outros perplexos. E celebramos o casamento de Michael e Sarah. Contudo, para Faraday, o problema tornou-se uma obsessão. Era uma fascinação inspirada por sua religião. Para ele, o problema era uma forma de compreender os mistérios secretos de Deus. De nossos companheiros. Havia um pequeno grupo perseguido em Londres, chamado os Sandemanianos. Eles eram religiosos, não eram bem uma seita, eram só uma pequena subseita como os Quakers. Faraday fazia parte daquele grupo, era um grupo muito manso e decente. Acreditavam que debaixo de toda a superfície da realidade, tudo foi criado por Deus de uma maneira unificada. Que se você abrisse uma pequena parte dela, poderia ver como tudo estava interligado. Michael Faraday era uma pessoa que, como Einstein, pensava através de imagens. Faraday era diferente de todos. Ele tinha uma propensão para compreender suas experiências, para compreender o que realmente estava acontecendo dentro delas. Ao colocar um ímã metodicamente em volta de um fio eletrificado, Faraday começou a observar um padrão.